Pega sua caneca, esquente o seu chá, sente na poltrona e vamos conversar. Chá com Livros está no ar. Está começando o seu Chá com Livros a partir desse momento, esse programa que é para você pegar a sua xícara de chá, de café, de suco, de que você quiser, sentar aí na sua sala, na sua poltrona e vir bater papo com a gente. Aqui nesse programa nós sempre trazemos uma escritora convidada, uma leitora, né, sempre uma pessoa que vem falar sobre a sua escrita, sobre as suas leituras, sobre a sua relação aí com os livros, com esse universo literário. E hoje a gente vai bater um papo muito bacana com a escritora Rafaela Andrade, que é uma autora aí estreante, que está lançando livro, então vai ser muito legal esse bate-papo. Eu vou chamar a Rafa daqui a pouco, mas antes eu gostaria só de dizer que a Rafaela é uma escritora contemporânea, nordestina, da Bahia, né, que está aí escrevendo um gênero, assim, que os jovens, especialmente, adoram, e eu tenho certeza que esse bate-papo vai ser bem legal. Então, a partir de agora, a gente vai colocar aqui no palco a Rafaela e começar o nosso bate-papo, aquela conversa super descontraída. Olá, Rafaela, tudo bem? Olá. Seja bem-vinda. Tudo bem, você? Nós estamos todas bem. Eu sempre gosto de começar aqui o nosso programa exibindo a minha caneca. E aí eu sempre gosto de perguntar, né? Essa caneca aqui, ela é muito especial para mim porque tem uma frase que é muito forte, né? A protagonista sou eu. E aí a sua caneca tem alguma história com você ou não? É a caneca do For Praia, um evento que a gente faz no trabalho lá na UFOB. E é muito importante porque o meu trabalho como servidora, como psicóloga, é parte de mim, né? E eu fico muito feliz de fazer parte da equipe da PROAI. E a canequinha... Legal. E aí dentro tem o quê? Café, chá, água? O que tem aí? Café. Você é fã de café ou de chá? Café. Né? Então é isso, gente. Rafaela já começou aqui falando pra gente. Eu já fiz aqui uma breve apresentação antes de chamá-la aqui na tela. Mas Rafaela já contou aí pra gente que é psicóloga, e é tão engraçado porque recentemente eu tenho entrado em contato com muitas psicólogas, psicanalistas, inclusive tem uma psicanalista que tem um programa na Rádio Literária Mais, que é um programa muito bacana, o programa Entre Linhas, e aí eu queria começar te perguntando se essa tua profissão de psicóloga, né, tem alguma relação, de repente, com a tua escrita, se você traz alguma coisa, assim, para as tuas histórias, para o teu livro, ou se são coisas, assim, totalmente independentes? Eu acho que o fato de ser psicóloga é uma coisa... Não dá para dissociar na hora de criar os personagens, na hora de criar a história, na hora do que me interessa com relação à complexidade dos personagens. Não dá para dissociar o fato de ser psicóloga com o fato de ser escritora. É verdade. Eu acho até, eu não sei, pode até ser impressão minha, mas eu acho que para quem é psicólogo, de repente fica até mais fácil você compor a mentalidade, assim, das personagens. Não sei, pode ser que eu esteja viajando, mas eu tenho essa impressão, assim, sempre. É uma coisa, você já conhece mais as personalidades do ser humano, as dúvidas, as inseguranças, e é uma coisa que ajuda bastante. Com certeza. Mas, Rafaela, antes da gente entrar aqui realmente, assim, na tua escrita, antes da gente conhecer aí as tuas histórias, o teu livro, etc., eu sempre peço para as convidadas aqui do Chá com Livros para falarem um pouquinho para a gente sobre quem é você. Então, assim, quem é a Rafaela pessoa e quem é a Rafaela escritora? Conta aí para a gente. Bem, eu sou gateira, dá para ver. Eu tenho 6 gatos no momento, já cheguei a 10.
Antes mesmo de ser psicóloga, eu sempre gostei de escrever, sempre gostei de desenhar, e eu larguei isso por um tempo, mas a quarentena, por incrível que pareça, me devolveu os meus hobbies, e acabou resultando nesse livro que eu lancei. E eu sou assim, eu gosto da criatividade, eu sou uma pessoa mais criativa, e na hora de escolher minha profissão, eu não me achei criativa o suficiente para escolher alguma coisa que trabalhasse com isso. Então eu acabei indo parar na psicologia. E depois eu fui retomando os meus hobbies, eu fui aprendendo que a criatividade é como um músculo, né? Que a gente exercita. E aí eu acabei voltando para tudo isso que me fez tão mais feliz. Eu acho interessante porque a gente sabe que a pandemia ela foi um período assim muito complicado para o mundo inteiro. Sim. Mas por outro lado, assim, sempre que a gente conversa com as pessoas, tem muito isso, esses depoimentos, assim, de que as pessoas voltaram para os hobbies durante a pandemia, que as pessoas se redescobriram durante a pandemia, ou que as pessoas, de repente, descobriram habilidades que elas nem sonhavam que tinham. Então, eu acho que isso é um lado positivo, né, da pandemia, e eu também, assim, eu estava distante da escrita há décadas, assim, ali focada no trabalho mesmo, na carreira e tal, e a pandemia me devolveu também essa possibilidade de voltar a escrever, e até de empreender com a literatura, né? Então, isso é muito interessante, assim, porque sempre que eu converso com as pessoas, sempre tem um depoimento referente à pandemia, né? E aí, Rafaela, eu queria agora que você falasse pra gente em qual momento que você decidiu que queria escrever, assim, você já tinha esse propósito em alguma fase da vida, quando criança, quando adolescente, ou foi algo que surgiu assim do nada? Fala aí pra gente. Desde criança, eu gostava muito de escrever. Eu escrevi historinhas, minha mãe diz que eu sempre andava com uma mochila com caderno, com caneta, e eu sempre tinha um caderno para anotar as coisas, anotar pesquisa, anotar historinha. E eu larguei isso por volta do ensino médio, que eu foquei muito no vestibular e acabei parando com os meus hobbies para focar nos estudos para o vestibular. Então, do meio para o final da quarentena, eu fui voltando primeiro a desenhar, depois eu resolvi que eu ia escrever essa história que eu tinha há muito tempo na cabeça. E a história eu tinha desde o ensino médio, quando eu lembro de ter essa história, eu sempre quis escrever um livro. Então eu resolvi começar por contos e comecei a submeter esses contos em editais. E aos poucos os contos começaram a ser aceitos. Eu lancei vários contos em várias antologias, e quando chegou um certo momento eu comecei a escrever esse livro. Essa história que sempre me acompanhou. Inicialmente era só para escrever essa história e depois se tornou uma coisa tão agradável que eu quis transformar em carreira. Que maravilha, né? Eu acho que a escrita ela tem essa magia que eu acho que quando você escreve, você se conhece melhor, você começa a olhar para o mundo de outro jeito também, você começa a observar mais as pessoas, as coisas em volta, e principalmente a escrita tem esse lado também que eu considero muito terapêutico, né, também, aquele momento de você estar ali com o papel, com a caneta, focado ali no momento mais de introspecção, em conexão com as suas ideias. Então, a escrita eu considero, assim, algo extremamente poderoso e extremamente mágico também, né, eu diria. Mas eu queria saber, assim,
Primeiro a gente vai falar sobre os seus contos, né? Você me falou que você escreveu vários contos antes de escrever o teu livro, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas eu queria que você falasse primeiro sobre esses contos, assim, sobre o que você fala, se tem algo recorrente nessas histórias, ou se são histórias, assim, totalmente diferentonas umas das outras. Então, em qual universo, assim, os seus contos se encaixam? Os contos variavam muito do edital, que me chamava atenção. O primeiro conto a ser aceito foi Por Trás das Pinceladas, era baseado em Você tinha que se basear numa pintura, numa obra de arte, e escrever um conto. Então eu escrevi um conto sobre uma garota que estava fugindo de casa para ficar com o seu amado. Depois teve O Bestiário Mágico, que foi lançado recentemente, mas foi o segundo conto que foi aprovado, em que eu escolhi falar da Fênix. E aí eu falei sobre uma guardiã da Fênix que recebeu esse papel da família e tal, e que eles tentavam usar as cinzas dessa Fênix, quando ela renascia, para ressuscitar a família de um determinado rapaz, e que ela estava testando isso para, caso funcionasse com esse rapaz, ela usaria para os pais dela, e eles quase ocasionaram um apocalipse zumbi. E aí teve contos de terror, teve crônicas, teve contos de realismo mesmo, tinha contos que era tipo um thriller, assim, você não sabia se ia ser uma fantasia ou se era realidade até o final do conto. Uma menina que estava se transformando em cisne, só que você não sabia se ela realmente estava se transformando em cisne ou se ela estava ficando paranoica até o final do conto. Como não era não havia indicativo se era fantasia ou se era realidade. E aí eu escrevi vários a depender do edital que me chamava a atenção, e eu viajei por vários gêneros, assim, distopia, vários gêneros, e fui me descobrindo e fui ensaiando para esse livro que eu queria escrever. Bem legal, né? Assim, dá para perceber que você gosta, assim, desse universo meio fantástico, mágico, né? Assim, essas coisas, assim, que é uma literatura onde as mulheres têm se destacado muito, né? A gente tem visto muitas autoras se revelando no gênero de fantasia, de ficção científica, de suspense mesmo, de thriller. Eu acho isso muito bacana, porque durante muito tempo esses gêneros foram meio que condicionados, né, atribuídos ao público masculino. Era aquela coisa muito assim de que mulher não escreve, mas quando ia escrever, ela tinha que escrever obrigatoriamente romance, né, aquela coisa assim meio... E eu fico muito feliz quando eu vejo mulheres indo e escrevendo todos os gêneros, né, eu acho que isso é muito importante nesse momento que a gente está vivendo. E essa coisa também que eu acho super bacana, que muitas autoras também já falaram aqui, já reforçaram aqui, que é essa importância da participação em antologias, né, para quem está começando, que é aquele momento de você experimentar vários gêneros e você, de repente, identificar ali o seu estilo de escrita, de você perceber o que você mais gosta de escrever. Então, quando eu estava começando também, eu participei de várias antologias e foi as antologias que me fez chegar no gênero hoje que eu gosto realmente de escrever, né? Então, é importante a gente falar sobre isso também. Mas, Rafaela, tem uma curiosidade aqui na tua biografia que você me mandou, que você é da Bahia, então você mora na Bahia hoje ainda, é isso? Isso. Moro na Bahia, então estamos todas no Nordeste. Aí eu queria te fazer uma pergunta que é o seguinte, você costuma colocar alguma coisa da cultura baiana nas suas histórias, ou você não tem esse apego com essa parte? Eu botei um pouco do cenário da Bahia no início do livro, só que como ela acaba saindo do planeta, então
não permanece assim. Mas eu moro aqui na região do Cerrado, aqui no oeste da Bahia. Eu nasci em Salvador, então a minha personagem ela também nasce em Salvador, porque eu achei que se ela nascesse em Barreiras ia ficar uma coisa muito difícil de identificar para as pessoas que não são daqui. Então eu botei ela para nascer em Salvador também. E eu não sou tanto de botar o Cerrado, eu vario bastante nas minhas histórias. Até porque os autores por aqui no oeste da Bahia, eles são muito regionalistas já. Uhum. E não tem muitos. Eu estava procurando, inclusive, para um evento que vai ter aqui, a gente queria fazer uma mesa redonda com autores de fantasia e ficção científica. E eu só achei 2 aqui em Barreiras. Uma garota e um rapaz. E nós vamos fazer essa mesa com nós 3 neste evento, porque o pessoal aqui é muito do realismo, do regionalismo, e escrever ficção científica e fantasia por aqui já é uma coisa nova. Então, eu oscilo bastante, mas eu não sou muito de usar o regionalismo. Legal. É interessante. E aí, vendo os teus gatos, né? E aqui também eu tenho 3 gatos no momento, também sou fã de gatos e cachorros. Eu queria saber, assim, você costuma colocar animais também nas suas histórias? Porque um dia desses eu estava fazendo, foi por acaso, assim, eu estava vendo os meus livros, as minhas histórias, e aí eu percebi que todos os meus livros têm personagens animais, né? Ou gato, ou cachorro, ou coelho, ou alguma coisa assim. E aí eu disse assim, nossa, eu coloquei nos livros uma paixão minha, né, pessoal, e eu coloquei assim de forma natural, foi aquela coisa assim, fui escrevendo e tá lá o bichinho. Então foi uma coisa que eu constatei recentemente, né? E aí eu queria saber, tem gato nas tuas histórias também? No meu livro, os gatos têm um papel especial, eles são mágicos a partir dos 15 anos, e aí eles começam a falar, então eles são os treinadores de magia, eles detectam magia, e eles são tradutores, eles entendem todos os idiomas e traduzem para os outros. Eles, inclusive, têm uma cadeirinha no Conselho do Reino de Zair. E a história que eu estou pensando em desenvolver a seguir é com um metamorfo que se transforma em gato. Nossa, que maravilha. Então, os gatos têm um espaço especial para mim. Eu tenho gatos há muito tempo. Eu não sei se tem essa relação assim muito com essas histórias de fantasia assim muito tradicionais que a gente sempre via. Fadas e bruxas, sempre tinha um gato ali, e eu acho que a gente cresceu relacionando muito o gato com esse universo da fantasia, né, eu tenho essa impressão, assim, que os gatos, eles têm uma coisa, eles têm uma ligação muito forte com esse mundo da magia, da fantasia e tal, acho que eles combinam muito bem com esse tipo de história, né, de gênero, mas eu confesso que eu já fiquei curiosa, assim, pela história do teu livro, né, e aí eu queria que a gente falasse agora um pouquinho mais focado no teu livro, que é A Herdeira e o Pirata, né? Então, conta aí pra gente de onde foi que veio a ideia desse livro e sobre o que ele fala realmente aí, que nós estamos curiosos para saber. A Herdeira e o Pirata, eu tenho essa história há tanto tempo na minha cabeça que eu não sei ao certo a origem. Uhum. Mas conta a história de Agatha, que no início não tinha esse nome, porque eu acho que eu tinha muita influência dos animes. Uhum. Então, quando eu imaginava isso quando adolescente, eu imaginava com nomes japoneses, assim, Yoko, coisas assim. E eu fui adaptando, desenvolvendo, para poder adaptar ao mundo mesmo. Ao mundo onde ela nasceu em Salvador, então o nome dela não ia ser Yoko. Então a Agatha, a partir dos 15 anos, ela tem uma mudança muito grande na vida dela.
os olhos mudam de cor, e quando ela fica ansiosa, ela começa a soltar raios. E aí ela se fecha para ninguém descobrir isso, ao contrário dos personagens que acham que isso é superpoder e tal, ela acha uma aberração. Então ela se fecha para ninguém descobrir, ela começa a usar lentes e tal, e ela começa a ter pesadelos constantes, com batalhas, com morte, e aos 21 anos ela tem um sonho em que um rapaz vai ao buraco da sereia, atrás do farol da Barra, procurando por ela. E ela resolve ir atrás desse sonho. E lá ela encontra o Karim e descobre tudo o que ela pensava sobre si mesma e sobre o mundo muda. E é aí que começa realmente a história dela. E aí, o Karim não é o pirata. Tem gente que acha que o Karim é o pirata. Ele não é. O pirata é o vilão, o Braddock, que está atrás dessa protagonista há muito tempo. E é interessante ver o crescimento da Agatha. E é uma duologia. Eu estou escrevendo o volume 2 no momento. Eu chamo a duologia de Lágrimas de Sangue, porque ela chora lágrimas de sangue a partir dos 15 anos. E esse carinha, ele vai com um gatinho atrás dela, um gatinho que detecta magia. Ele estava em busca dela há muito tempo. E é uma história de crescimento, assim, em que ela se desenvolve bastante. Ela passa de uma insegurança à consciência do poder dela. Ela tem que decidir o limite entre justiça e vingança. E ela vive um amor que superou a morte. Nossa, parece muito interessante essa sua história. Aí eu queria te perguntar se esse livro, ele tem um público específico, uma faixa etária na qual você focou, é uma literatura infanto-juvenil, é um jovem adulto, ou é para qualquer público? A gente fica com essa curiosidade também. A partir dos 16 anos, ele é recomendado. É porque ele tem sangue, assim, tem cenas de batalha, etc., mas ele não tem hot. Uhum. Não tem hot, eu não tive coragem de escrever hot. Eu espero que meus sobrinhos possam ler um dia mais próximo. Eles ainda são muito pequenos, mas... Perfeito. Aí eu fiquei com uma outra curiosidade aqui, que é o seguinte: você, geralmente... os escritores têm essa coisa de trazer para a sua escrita um pouco daquilo que a gente gosta de ler. E aí você sempre foi uma pessoa que gostou de ler fantasia, ficção científica, ou isso assim surgiu também da sua escrita assim do nada? O mais curioso é que uma das coisas que eu mais gosto de ler é suspense. Eu sou muito eclética. A única coisa que eu não leio, por ter medo mesmo, é terror paranormal. Agora, um suspense com um serial killer, assim, por muitos anos eu foquei muito mais no suspense do que em outros gêneros. Sidney Sheldon, Jonesbo, Rafael Montes. Só que eu sempre gostei de vários estilos, desde o romance até a fantasia, a ficção científica, e ultimamente eu tenho lido muito mais ficção científica e romance e clássicos para aprender, absorver, e tenho lido menos suspense, justamente porque eu estou direcionando a minha escrita para fantasia. É o que eu mais gosto de escrever. Uhum. Eu acho que a fantasia, ela dá muito pra gente essa liberdade de, assim, você não tem limite para imaginar, né? Então, assim, você pode imaginar as coisas mais absurdas, fantásticas, que vêm na tua cabeça, porque realmente são universos que
vão para esse lado do irreal mesmo, né, do mágico. Então a gente transpõe essa barreira, eu acho que da realidade em que a gente vive, e aí você tem essa liberdade realmente de criar, assim, mundos e personagens do jeito que você quiser. Então eu realmente acho muito legal a fantasia, mas eu acho também um gênero, assim, que é... não sei se difícil, mas é um gênero que exige muita criatividade, né? Porque, assim, uma fantasia, realmente, para ser uma boa fantasia, ela tem que ter um universo muito bacana, ela tem que ter ali aquela coisa de superpoderes, de magia, de feitiços, de, assim, um monte de coisas. Então, eu acho que você tem que ter uma criatividade realmente muito aflorada, e essas coisas precisam, esses elementos, eles precisam conversar, fazer sentido, né, também ali dentro da história. Então, mas é um gênero, assim, muito bacana. Eu nunca escrevi romance de fantasia, eu tenho 2 romances meio que já roteirizados ali, mas eu nunca tive tempo de escrever essas fantasias, né, mas eu tenho vontade de escrever essas 2 histórias de fantasia, porque eu acho isso uma escrita totalmente diferente, né, das outras. Mas, Rafaela, eu queria saber de você agora, esse livro, né, a Herdeira e o Pirata, ele já está pronto, ele já foi publicado, ele está em qual formato, é e-book, é físico, como é que as pessoas fazem de repente para ter acesso a essa história? Então conta pra gente sobre isso aí, que nós ficamos com curiosidade. Ele está no Kindle Unlimited, ele é vendido também no Kindle, está no Kindle Unlimited, e tem o físico na minha mão. No meu Instagram tem o link, e eu botei na Wiclap também, mas eu acho que a qualidade ficou melhor na gráfica que eu mandei fazer. Então eu realmente recomendo, até porque o que eu mando vai com a assinatura, dedicatória, e vai com brindes, marcador, o print das naves, das 2 naves, a nave do Carim e a nave do Braddock, vai com um print da capa, vai com adesivo, vai cheio de brindes, e vai muito bonitinho. E aí, nós que somos leitores, a gente ama esses livros que vêm com mimos, com brindes que remetem à história. Eu acho que hoje a leitura, ela passou a ser, eu acho que sempre foi, mas hoje está muito mais aguçado essa coisa da experiência. Então, assim, o leitor, ele não quer mais só ler a história, mas ele quer algo que remeta uma experiência, né, que coloque ele dentro do universo daquela história, daquele livro. Então, a gente tem visto a maioria dos escritores preparando, né, coisinhas, às vezes é um mapa, né, do universo, às vezes é um card do personagem, é tanta coisa, assim, bacana, que eu acho que hoje os escritores, eles estão também, assim, além de escrever, né, de ter essa coisa bacana de escrever histórias incríveis, tem também essa capacidade de transformar a sua história em uma experiência que arrebata o leitor, que fica. Então, fala pra gente, Rafaela, qual é o teu Instagram, onde é que as pessoas podem te seguir, te acompanhar, ver mais do teu trabalho, do teu livro, né? Isso é importante aqui para quem está nos ouvindo. É @Rafa_Fível. Eu inventei um nome. Era um veterano da faculdade me disse que eu parecia o ratinho Fível da Disney. E aí, como eu não tinha o que pôr no meu e-mail, no meu Instagram, como o meu sobrenome já estava usado, eu inventei de botar esse nome. Aí eu tenho que soletrar para todo mundo. Mas Fível é F de faca, I de igreja, E de escola, V de vaca, E de escola, L de lar. Fível. Da Disney. Bacana. E aí eu quero saber, Rafaela, depois desse livro, você já falou que tem aí planos de escrever o 2º volume, né, que seria uma duologia. Sim. E aí a gente quer saber um pouquinho também dessa segunda história, porque às vezes tem duologias
que são ali mais ou menos o mesmo universo, mas que são histórias, às vezes, que independem, né? Que a pessoa pode ler um livro ou outro e tá tudo bem. Como é essa tua duologia? Ela é realmente uma continuação ou são outros personagens no segundo livro? Fala pra gente aí um pouquinho também. É uma continuação mesmo, porque a Agatha e o Karim, eles não estão no ponto que eu gostaria que eles estivessem quando termina a batalha com Braddock. Então, eles precisam crescer como casal e eles precisam enfrentar uma pessoa que fugiu no final do livro 1 para crescer durante essa batalha, e também eles precisam decidir o que eles querem para a vida deles. Porque no livro 2, a história é sobre as expectativas que os outros têm em cima de você e sobre você, às vezes, ter que subverter essas expectativas para ser feliz. Legal, então são 2 livros realmente que se complementam, né, que se conectam ali à história. E já tem algum projeto, assim, depois disso aqui eu já tenho outra coisa que você esteja já planejando, que esteja já engatilhado, ou não, tá só por aí, por enquanto? Como eu mencionei, eu pensei, era inicialmente um conto, mas que eu pensei assim que eu posso desenvolver para um livro. Eu já pensei em algumas histórias assim que eu pensava, isso aqui vai dar um conto. Mas essa eu acho que vai dar um livro, que é do metamorfo que se transforma em gato. Uma sociedade em que esses metamorfos seriam a casta superior e quem não se transforma seria a casta inferior, assim, vista como inferior. E seriam enemies to lovers. Bem bacana. E aí, quais são, assim, como é que, quando você olha, você se imagina daqui a 5 anos, 10 anos, como é que você se vê, ou como é que você deseja, né, estar na carreira literária, assim, você faz planos realmente de seguir com essa carreira, de realmente se dedicar, de ter ali resultados como escritora mesmo, ou isso é mais um hobby para você? Eu quero estar na carreira mesmo, publicando, inventando uma história após a outra. Inicialmente eu achei que seria só esse livro. A Herdeira e o Pirata inicialmente eu achei que seria um livro só, depois virou 2, e aí eu já pensei nesse outro. Eu não sou aquela autora que tem 500 histórias engatilhadas, mas aos poucos eu pretendo ir criando histórias para seguir. Eu não penso desistir do meu trabalho, mas eu também quero continuar escrevendo. Eu acho que dá para ter os dois. Com certeza, né? A gente, quando vai analisar, ler a biografia, as histórias de grandes escritores, a gente sempre percebe que a maioria deles sempre tinha, né, um trabalho, era funcionário público, né, às vezes era empresário, era empreendedor, era funcionário de alguma empresa e tal, e conciliavam a carreira literária com o trabalho. Eu acho que é super, super possível, né, isso. E aí eu queria que você falasse para a gente também sobre as suas inspirações, assim, tem algum autor, autora que você é super fã, que você de repente diz assim, nossa, eu um dia queria escrever como essa pessoa, ou então algo que você de repente se inspira para levar para suas próprias histórias. Então, quem são as pessoas, os escritores e escritoras que de repente te inspiram ou que você é fã? Eu me inspiro um pouco em tudo, assim, meus gatos me inspiram, obviamente. Meus gatos me inspiram, histórias, animes, filmes, mas tem um autor, um colega, que também é escritor iniciante, mas que eu digo para ele que um dia eu gostaria de escrever com ele, que é o Eric Eres, como ele, que é o Eric Eresmore, da Vingança do Lobo. Ele escreve tudo muito
intenso e os detalhes, as descrições são lindas. Eu digo para ele que quando eu crescer eu quero escrever como ele. Mas eu trago inspirações de vários autores. Assim, eu tenho tentado ler mais autores independentes brasileiros, porque eu acho riquíssimo. Eu tenho essa meta para esse ano, embora a meta principal seja diminuir os 40 livros que eu tenho ali na estante para ler. Os próximos livros que eu pretendo comprar são de autores, primariamente são de autores independentes. Eu gosto muito da escritora independente Camila Giacomelli. Eu sou fã dela. Ela escreveu Constância, a trilogia Constância. Ela vai lançar um spin-off, o 3º volume já. E eu amo a escrita dela. Eu acho que eu me inspiro muito nos meus colegas independentes mesmo. Eu acho muito bacana essa onda que a gente está vivendo da literatura independente. Nós temos visto, assim, muitas mudanças, eu acho, no mercado editorial, nos eventos literários, por conta desse movimento de literatura independente, né? E, assim, eu também tenho lido muitos livros de autores independentes. A comunidade literária mais, a rádio literária mais é muito focada na literatura independente, especialmente a literatura feminina independente. Eu acho super importante, assim, da gente começar a ler mais, né, autores independentes, porque, como você falou, tem muita gente talentosíssima nesse meio independente. E por muito tempo a gente foi, acho que educado, acostumado a focar muito em best-sellers, em escritores estrangeiros, né? A gente ainda vê muito essa onda de ler muitos escritores estrangeiros, famosos, etc. Mas, aos poucos, a gente vem percebendo que a literatura independente está ganhando força, né? Está ganhando leitores, fãs. Então, eu acho muito importante a gente falar sobre isso aqui no programa e dar voz exatamente a esses autores independentes. E aí, Rafaela, eu queria que você falasse para a gente também um pouquinho sobre a tua relação com você como psicóloga, né? Como é que você vê a leitura nesse contexto em que a gente vive hoje, que é um contexto onde todo mundo está acelerado, todo mundo está ansioso, todo mundo está com burnout, né? Aquela coisa toda. E aí, como é que você vê a literatura, né? A leitura nesse contexto, você como psicóloga mesmo, assim, como é que você iria inserir a leitura nessa rotina corrida estressante das pessoas? Você vê alguma relação assim? Você acha que o livro, a leitura pode contribuir para uma melhora aí nessa rotina tão louca que as pessoas estão vivendo? Eu acho que a leitura, ela com certeza pode contribuir. Agora, a pessoa tem que tomar muito cuidado, porque a leitura vira um ato performático, né? As pessoas botam, li 10 livros esse mês, e aí você fica ansioso, meu Deus, eu não consegui terminar o meu primeiro. E você tem que parar de se comparar com os outros no Instagram. Porque essas pessoas que leram 10 livros no mês, elas trabalham com isso. Elas vivem de ler. E você está trabalhando. Eu mesmo estou em Reverência Indomável desde o início do mês. E é um livro relativamente... não é tão longo quanto Constância, mas eu tenho lido devagar, justamente porque eu tenho tido muita coisa para fazer. Eu produzo material para o Instagram, eu estou escrevendo, eu estou queimando a cabeça com planos de guerra no meu livro. E eu trabalho, e aí tem que editar vídeo, isso e aquilo. Mas a leitura, se você não se comparar com os outros, ela é tão terapêutica. Se você pode determinar, eu vou ler um pouquinho antes de dormir. O que eu aguentar. Qualquer coisa é melhor que nada. Agora, se você fosse comparar com a blogueirinha que vive disso, que lê 10 livros no mês, você vai ficar ansioso. Se você não tá bem, você não consegue ler. Eu fiz no meu canal de YouTube, eu fiz uma entrevista com 2 colegas
falando sobre saúde mental e a leitura, que tipo, às vezes você não tá conseguindo ler, não é uma ressaca literária, é porque você não tá bem. Quando eu não tava bem, eu não conseguia ler. Agora eu bem, eu consigo ler, todo dia. É bom pra mim ler. Agora, quando você não tá bem, você não consegue se conectar com nada. Então, a leitura não apenas faz bem para a saúde mental, mas ela depende da sua saúde mental. Eu ainda vou lançar essa entrevista no meu canal de YouTube, é um canal bem iniciante. Eu comecei outro dia, mas a leitura, ela depende da sua saúde mental e ela faz bem para a sua saúde mental se você considerar ela da forma correta, sem se comparar com os outros. É aquela coisa, não use o Instagram como inspiração e não como comparação, porque ali está o melhor dos mundos. Ninguém mostra o dia que acordou mal, que acordou péssimo, pouca gente fala disso lá no Instagram. Só o pessoal que fala de saúde mental mesmo. A maioria mostra o seu melhor dia, os vídeos perfeitos, o café da manhã perfeito. E não é assim para todo mundo. Não é assim todo dia. Ninguém tem o seu melhor todo dia. Você dá o seu melhor e o seu melhor às vezes não vai ser muito. Mas tudo bem. Porque você tem que se comparar com você mesmo. Verdade, isso que você falou é importantíssimo, né? Porque a gente vive exatamente bombardeado por conteúdos nas redes sociais, existe muito essa coisa da comparação. E outro dia eu estava exatamente comentando, né, conversando sobre isso, assim, que às vezes quando eu abro, né, o TikTok, por exemplo, que ficou muito forte por essa coisa do BookTok, né? Às vezes, quando eu entro ali no TikTok, eu tenho a impressão eu me sinto incomodada por várias coisas, assim, porque tem muito, assim, aquela coisa de grandes influências indicando os mesmos livros, promovendo os mesmos livros, que já são também livros grandes, de autores grandes, e aí fica meio que, na minha concepção, lógico, né, que as pessoas podem ter opiniões diferentes, mas na minha concepção fica muito aquela bolha de todo mundo falando da mesma coisa, lendo a mesma coisa e influenciando outras pessoas a lerem o mesmo. E eu confesso que isso às vezes me incomoda. E aí a gente tem também aquela coisa de muito isso que você falou, né? De pessoas mostrando, eu li 10 livros, li 15 livros esse mês, li 250 livros em 2025. E aí você que leu 10, você que leu ano passado eu li 30 livros o ano inteiro, né? E chegou o final do ano e tinha gente no TikTok que tinha lido 250, 300 livros. E eu fiquei assim, gente, eu só li 30. Aí você se sente assim, tem alguma coisa errada comigo, né? E eu confesso que por alguns segundos eu fiquei assim, mas gente, eu sou escritora, eu sou leitora, eu falo de literatura, eu trabalho com literatura e eu só li 30 livros. Então, assim, bateu aquela culpa, assim, momentânea, mas aí depois eu, né, digo, não, foi só por 30 segundos. Depois eu disse, tá tudo bem, porque eu acho que é exatamente isso. Eu acho que a leitura, ela tem muito isso de você ler no seu tempo, na sua realidade, no seu contexto, e você não se comparar com os outros, né? Acho que isso é exatamente o que você falou. Se a gente não tiver cuidado, a gente acaba até ficando mais ansioso ao se comparar com as outras pessoas, né? Então, a gente precisa ter bastante cuidado com isso. Mas, Rafaela, é o seguinte, o nosso bate-papo está muito bom, incrível aqui, mas eu queria que você falasse já para as pessoas, né, nos nossos minutos finais aqui, o seu conselho para quem, de repente, quer escrever, quer se aventurar nesse mundo de escrita, de fantasia especialmente. Você tem algum conselho, assim, especial? Muita gente, como eu fiz, fica esperando o momento certo. Aquele momento, no momento eu ainda não tenho a história. Só que enquanto você não senta e determina é agora, não vai acontecer. Se você ficar esperando o momento certo para escrever a sua história, o momento é agora. O momento nunca vai chegar se você ficar esperando sentado.
O momento é agora. Sente, estude. O primeiro rascunho não tem que ser perfeito, mas tem que começar de algum lugar. Então, não espere. Comece a estudar, comece a escrever, botar ideia no papel, porque o momento perfeito só depende de você. E feito é melhor do que perfeito, e não é o seu primeiro livro que dificilmente vai viralizar. Não se cobre fazer um primeiro livro perfeito. Geralmente demoram 5 livros para você começar a ser visto. Então, comece de algum lugar. Comece com alguma história. Comece com o que você quer que o mundo veja. Não fique esperando o melhor momento da sua vida, porque o melhor momento é agora. Isso é uma grande verdade, né? Tem muitas pessoas que têm várias histórias engavetadas, tem ali um monte de rascunho, mas nunca publica porque tem medo, porque acha que não tá bom, porque acha que não é a hora. E tem aquela música que diz: quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Então, acho que é exatamente isso. A gente tem que se colocar no mundo em algum momento e ter também a consciência de que a carreira literária é uma carreira difícil, né? Porque às vezes a gente tem essa ilusão também de achar que, eu vou publicar um livro, eu vou ficar famosa da noite pro dia, vai chover gente querendo comprar meu livro. Não é assim que a coisa funciona. Hoje, com essas redes sociais, a gente tem muito essa coisa de você tem que escrever, mas você também tem que promover o seu livro, você tem que divulgar o teu livro, tu tem que produzir conteúdo. Então, é uma série de coisas aí, né, que envolve essa carreira, mas, por outro lado, é assim, eu considero algo extremamente incrível você poder criar mundos, universos, personagens, histórias, né, que emocionam, que divertem as pessoas. Então, é também, por outro lado, algo extremamente gratificante, né. E eu sempre gosto de fazer uma brincadeira, que é a seguinte: eu faço aquele jogo rápido, tá? Eu te faço uma pergunta e você responde com a primeira palavra que vier na sua cabeça, pode ser? Sim. Então, vamos lá. Rafaela, uma cor. Preto. Uma palavra. Engraçado que o rosa era minha favorita. Gato. Um sentimento. Amor. Um sonho. Publicar. Uma desilusão. Publicar. Uma lembrança. Summer. Um livro. Constância. Uma música. Qual é o nome daquela música? Soldier. E agora, eu queria que você finalizasse aqui o nosso bate-papo fazendo aí um convite especial para que as pessoas conheçam o seu livro, a sua história. Então, agora é o seu momento de pitch. Você tem aí alguns segundos para convencer as pessoas a lerem o teu livro. Bem, eu espero que vocês gostem de Herdeiro Pirata. Me sigam no Instagram, no YouTube. Eu tenho uma newsletter também, tá tudo lá no Instagram. A Herdeiro e o Pirata é um livro sobre o limite entre a justiça e a vingança. É uma discussão que eu tenho muito forte dentro de mim por causa de tudo que a gente vive, os feminicídios, as coisas horríveis que acontecem, até onde a gente é capaz e digno de julgar outra pessoa se ela deve viver ou morrer. Então, essa é uma discussão que eu botei muito no livro. Eu botei um amor que desafia a morte, um romance friends lovers, uma coisa fofinha para aquecer o coração, apesar de toda a discussão. E eu espero que vocês gostem do livro, que teve um pessoal que gostou, um pessoal que me manda mensagens muito legais. Então, eu aguardo vocês nessa comunidade.
É isso, gente. Então, vão conhecer o trabalho da Rafaela, vão conhecer o livro A Herdeira e o Pirata. Sigam no Instagram. A gente vai, para você que vai ver esse programa em vídeo, nós vamos deixar todos os links na descrição. Para você que vai ouvir na rádio, está ouvindo na Rádio Literária Mais. Você já pegou aí o Instagram da Rafaela, então é só ir lá e segui-la, tá bom? E, Rafaela, eu queria te agradecer muito por esse bate-papo, adorei te conhecer, adorei conhecer a sua escrita, o seu universo literário, e só quero realmente agradecer por esse momento que você nos concedeu aqui na Comunidade Literária Mais, na Rádio Literária Mais, e já fica o convite também para outros bate-papos, quando tiver aí novas histórias, novos livros, já está convidada também a vir bater um papo aqui com a gente, combinado? Combinado, eu que agradeço por me receber aqui. Foi muito bom. É isso, gente. Muito obrigada. Que esse foi o Chá com Livros de hoje. A nossa conversa com Rafaela Andrade, que no caso é Rafaela Fível. Rafa, _ Fível. Isso. Então é isso. Continuem sempre aqui também seguindo a Comunidade Literária Mais, a Rádio Literária Mais. Compartilhem esse projeto com todo mundo que ama livros. E a gente se vê no próximo Chá com Livros.